Neguinho Filho. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Salmos, capítulo 51, verso 10 ao 12. Livro de Salmos, capítulo 51, verso 10 ao 12. Quem achou vai dizendo um amém. Salmos, né, irmãos? Salmos tem que ser. Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor. Vamos orar a Ele, falar com Ele neste momento. Senhor, nós te adoramos, Senhor, e reconhecemos a soberania do seu poder. Neste momento, Senhor, nós meditamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós meditamos, Senhor, diante da palavra da verdade. Te pedimos, Senhor, que ela impacte as nossas vidas e podemos sair daqui nessa noite transformados por essa verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Eu quero estar ministrando essa noite para vocês sobre voltar. Voltar da onde, né? Sobre a volta ao lugar da comunhão. Voltar para este lugar de comunhão. Quando o salmista ele escreve esses salmos, ele faz um pedido ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. E ele ainda acrescenta com mais um pedido: devolve-me a alegria da tua salvação e ainda sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Quando o salmista ele fala sobre: Senhor, não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. A gente volta lá para o jardim. Nós voltamos lá para o Éden. Em Gênesis, quando ele começa a transcorrer toda a história, depois da criação do mundo, ela passa a transcorrer a história da criação do homem, a minha e a sua criação. Então, Gênesis discorre para que nós fomos criados, como fomos criados e por que nós fomos criados. Muita gente não gosta de ler Gênesis porque é muito nome, mas ali a gente precisa entender que é um mapeamento da nossa história. É como nós fomos construídos e é ali que está o nosso propósito de vida. Então, em Gênesis, ali a partir do capítulo 2, começa a falar sobre o homem. Então formou Deus o homem do pó à terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem, algo construído do pó, pelas mãos do próprio Deus, mas ele passa a ter vida após o Espírito que é soprado sobre nós. Então nós temos em nós a natureza espiritual de Deus. Nós somos homem dotado de um Espírito que não é nosso, é do Senhor. O nosso espírito passa a ser a alma vivente a partir do momento que o Senhor sopra em nós o seu fôlego de vida. E o Senhor, ele passa a dar algumas diretrizes ao homem. Passa a dar a ele funções, responsabilidades e diretrizes para seguir no caminho. E uma delas é a que a gente mais conhece, que ele fala para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto, né, gente? A árvore que é meio difícil comer. Mas, a partir do momento em que aquela situação, ela gera dúvida ao coração da mulher, que era uma só carne com o homem. Ela olha, a Bíblia diz que aquele fruto, aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para que se tenha entendimento. Então, o que aconteceu com a mulher? Ela teve dúvida.
Dúvida da voz que o Senhor, do direcionamento de Deus, sobre a voz dele, sobre a direção que ele dava ao homem. Então, a partir do momento que o inimigo, ele instaura dúvida ao coração da mulher, ele traz a iniquidade, através da incredulidade. O que é incredulidade? É a falta da fé. A gente acha assim, alguém muito incrédulo é algo muito... Não é falta de fé. Quantas vezes nós temos nos tornado incrédulos diante da comunhão que o Senhor tem nos oferecido. E lembre que o chamado hoje é para voltar. Diga assim comigo, o chamado hoje é para voltar. E o Senhor, Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Ele nos dá a capacidade de manter íntima comunhão com o seu Criador. O homem que foi criado pelas mãos do seu Criador, dotado de uma natureza espiritual, tem livre acesso ao seu Criador. É isso que nós fomos criados, a imagem e semelhança do Senhor, com acesso livre ao nosso Criador. Essa é a nossa essência de comunhão, livre acesso. A nossa essência de comunhão com o Senhor é livre acesso ao nosso Criador. Algo que foge disso, que dificulta esse acesso, que dificulta essa comunhão, não vem de Deus, porque o propósito da nossa criação é comunhão. E essa história da formação do homem, o início e a história, ela mostra a formação do homem e a autoridade que Deus dá ao homem para cuidar do jardim e constituir família. Desde o princípio, o Senhor, Ele coloca o homem como criação na posição de comunhão. Diga assim comigo, a minha posição no Senhor é comunhão. Você nunca pensou por que o ser humano precisa tanto de gente? Mesmo as pessoas que falam assim, eu sou antissocial, mas se alguém não liga para ela, ela fica chateada, então você não é antissocial. Você só não está dando um discurso correto. Todas as pessoas precisam de pessoas, porque as pessoas nos remetem à sensação de comunhão. Só que nem todas as pessoas, nem todas as amizades que possamos ter vai suprir em nós a falta da principal comunhão que é com Deus. Em Gênesis está toda a revelação do nosso propósito de vida. Sabe para que eu fui criado? Em Gênesis está essa revelação. Deus cria o homem para uma afinidade com o homem. Deus cria o homem para que ele possa cultuar a Deus e tribute a Ele adoração. Deus cria o homem para ter comunhão com Ele. Deus cria o homem para ter cooperação do homem para com as coisas, mesmo sabendo que Deus Ele pode fazer todas as coisas. Deus cria o homem para ter lealdade com Deus. Deus cria o homem para ter uma aliança. E isso não foi instituído depois de Jesus Cristo, foi instituído na criação, lá em Gênesis. Nós fomos criados para Deus. Por isso que nós não encontramos propósito em nossa vida senão em Deus. Podemos conquistar todas as coisas que o mundo nos proporciona, mas se nós não chegarmos ao nível de comunhão, algo nos falta. Algo prático na nossa vida é que quando nós estarmos no início da nossa caminhada, por mais que todas as situações das nossas vidas ainda estavam desconjecturadas, vamos dizer assim, bagunçadas, mas o nosso coração tinha plena convicção de que o Senhor, Ele controlaria todas as coisas. E essas coisas, nós não nos preocupávamos, nós só nos preocupávamos em conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Mas nós começamos a caminhar com Deus e tiramos os nossos olhos da comunhão e voltamos os nossos olhos para a situação. Então hoje é um convite para a gente voltar a olhar a comunhão como primazia na nossa vida. Você pode dizer um amém? Amém. Então, depois de tudo isso, o pecado ele entra.
e a autoria do pecado, nós precisamos entender que não veio do homem e nem de Deus. O pecado, ele veio através do coração do nosso inimigo, que é o inimigo das nossas almas. E ele vem como serpente através de uma tentação. Você sabia qual que é a associação da tentação? Quando a tentação ela prevalece sobre as nossas vidas? Quando nós começamos com dúvida. A dúvida é a primeira chave que liga. Depois vem todas as outras coisas. A dúvida é o que faz nós duvidarmos da soberania de Deus. É o que faz nós duvidarmos que realmente Deus pode fazer. A dúvida é o que faz nós duvidarmos se Deus realmente está olhando para nós. A dúvida é que faz colocar no nosso coração a incredulidade, que é a falta de fé. E a incredulidade nos leva à desobediência. Porque Deus fala para nós confiarmos nele. E quando nós colocamos a incredulidade no nosso coração, nós tiramos o lugar da certeza e entramos no lugar de desobediência. Mas só a obediência nos leva ao lugar de provisão. Provisão da presença, provisão da graça, provisão de ter e ouvir a voz do Senhor todos os dias, porque isso foi uma promessa. A primeira experiência de reconciliação que o homem tem é ainda no jardim. A primeira experiência de reconciliação não foi através de Jesus. A primeira experiência de reconciliação foi no jardim. Quando Jesus ele chega na viração dos dias para falar com Adão e Eva, ele já sabia o que tinha acontecido. Você conhece a história. E ele mesmo assim, sabendo que eles tinham pecado, o Senhor com suas próprias mãos prepara roupas para eles para cobrir. Isso é provisão e cuidado. Então, a primeira experiência de reconciliação é o Senhor dando provisão para que eles pudessem caminhar pelo período sem ouvir a sua voz. A separação entre nós e o nosso Deus não é feita por Deus, é por consequência dos nossos pecados. Quando você e eu pensamos, nossa, não ouço a voz de Deus, o que está acontecendo? Tem duas situações que Deus se cala. Quando a gente precisa se calar para ouvir, ou quando nós estamos em iniquidade. Porque a palavra diz que Ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Ele fala, acheguem-se a mim e eu me achegarei a vocês. E o Senhor também diz, buscar, e se vocês me buscaram, me acharão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o seu coração. O Senhor não muda de opinião. Para que hoje nós chamamos Ele, vai dizer, Senhor, por que o Senhor ouvia antes e não ouve mais? Ele está no mesmo lugar. É nós que precisamos voltar para o lugar de reconciliação. Então, a palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus, Ele abre uma porta para nós. Jesus, Ele fala que Ele é a porta de acesso. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus, mas Jesus Cristo, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. E através de Jesus Cristo, a palavra conta que o véu do templo, ele se rasga, porque quando o pecado é instaurado em Adão e Eva, se levanta como um véu, uma conjectura que Deus traz para nós, que faz separação entre nós e o nosso Deus, faz separação da presença de Deus para nós. E quando Jesus Cristo vem, Ele vem no papel de reconciliador e acesso. E Ele fala e deixa o Espírito Santo como consolador. O papel do jardim era a comunhão. Esse era o papel do jardim. Por que o homem foi colocado no jardim como lugar de comunhão? Quando nós lembramos do jardim, quando nós fechamos os nossos olhos e tentamos colocar ele em imagem, tentamos ilustrar o jardim na nossa mente, nós conjecturamos um lugar onde Deus está. Um lugar onde Deus está é um lugar de comunhão, é um lugar de aliança.
O propósito do jardim era a comunhão. E o propósito do Espírito Santo é a ligação nossa com Deus. Então, nós também temos o papel do Espírito Santo nos dias de hoje como consolador das nossas almas. E também como ligação de acesso. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22 fala assim: portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo, que é o lugar de adoração, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O que ele quer dizer? Nós precisamos purificar a nossa consciência culpada pelos nossos pecados e lavar os nossos corpos com a água viva, que é o Senhor, para nos apresentar no Santíssimo Lugar. De tudo que foi perdido no jardim, a comunhão foi a maior delas. A comunhão foi o que nós perdemos no jardim. Mas nós precisamos entender que a gente não está mais no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. E nós não estamos nessa janela de tempo antes do pecado, no meio onde Jesus não vem e após a vinda de Cristo. Nós estamos nessa janela de tempo de vivência de graça, onde o Espírito Santo de Deus é liberado. Que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. E é isso que eu quero falar para você essa noite. Nós não podemos viver na janela de tempo onde era a lei, era basicamente pela fé que nós olhávamos para Cristo. E nós tínhamos que crer sem sentir. Hoje nós sentimos para crer. É assim ou não é? Quando você vem para Cristo, quando você vem à igreja, o que faz você ficar? Você já pensou nisso? Não é uma estrutura bonita que faz você ficar. Não há uma pregação, porque hoje você liga a sua televisão e qualquer canal que você vê na internet, você vai ver alguém que vai falar de forma agradável aos seus ouvidos. É ou não é, gente? Tem gente que prega melhor que nós e você está com um streaming gratuito em casa para ouvir. Estou mentindo ou não estou? Quase peguei vocês. Não estou mentindo, não. Só para ver se vocês estavam ligados. Vocês estão quietos hoje. Glória a Deus. Aleluia! Por que você escolhe levantar a sua mão e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? É pela música que mexeu com o sentimento ou é pela eloquência do pregador? É pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí é a obra do Espírito Santo. Entender que convencer o mundo do pecado é fundamental para você entender quem Cristo é. Porque se você reconhece que você pecou, você reconheceu Cristo. Da justiça é entender que essa justiça foi nos colocada através da morte de Cristo na cruz. E juízo, entender que o Senhor vai nos levar à salvação. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém vai conseguir te convencer disso. Porque é algo que você não vê, mas é algo que você crê. Isso é fé. O que faz nós virmos adultos chorarmos uns na frente dos outros? O que faz do nada você estar no meio do culto e você ser compelido por uma emoção que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você só sabe que você não quer que ela saia dali.
O que faz você se ajoelhar diante de um monte de gente que você nem conhece e chorar como uma criança de colo? O que faz você, no meio de tribulações, erguer os seus olhos para o alto e orar para um Deus que está escrito em folhas de papel? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o papel dele que faz, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que faz nós despendermos de horas semanais para ler a palavra, meditar no Senhor, orar, falar com Ele e estarmos aqui essa noite. É o Espírito Santo que nos traz a sensação e a certeza, e Ele nos ilustra o que é salvação e intimidade. Ele que ilustra um Deus que não é somente salvador, mas Ele é íntimo. E nós, como igreja, nós precisamos entender que não está mais no tempo da lei para queremos andar e ser juízes uns dos outros. Mas está em tempo de nós clamarmos pela presença do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra. É o Espírito Santo que nos ensina a ser grandes em humildade. É o Espírito Santo que, como a palavra diz, porque a geração de hoje é muito assim, eu preciso do meu momento com Deus. Não, a palavra diz, carregueis o fardo uns dos outros. Está na Bíblia. A Bíblia não fala que é para você cuidar de mim, a Bíblia me ensina a eu cuidar de você. E eu? Deus cuida, irmão. Deus é provisão, é cuidado, é cura, é direção, é proteção, é aliança. Esse é o nosso Deus. Os pais já foram, vocês podem ficar tranquilos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, nos diz, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não são minhas palavras, é a palavra do Senhor. E a comunhão com Deus, ela nos gera algumas coisas. Ela nos gera facilidade em amar. Como é que você ama a quem te persegue? O Senhor nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Quando Ele amou Judas, mesmo ele sendo traidor. Ele nos ensina a lidar com pessoas difíceis, assim como lidou com Pedro e transformou dele a pedra da igreja. Pessoas difíceis, Jesus lidou, a gente também dá. Ele falou que a gente faria obras maiores que eles. Jesus falou que nós faríamos uma obra maior que Ele fez. Isso é uma promessa. Mas nós achamos que obra é quê? Grandes igrejas? Grandes ministérios que para nós, nos olhos humanos, são grandes, aqueles que têm grande repercussão e reúnem milhares de pessoas para nos ouvir? Será que isso é ministério no nosso coração ou é vaidade? Pastor, é pecado? Não. Quanto mais pessoas reunidas, mais o evangelho está sendo propagado. E precisa ser feito, mas eu estou falando da intenção do nosso coração, o intento. Canções que falam da nossa alma, do que nós sentimos e o que nós precisamos. Não, nós precisamos voltar ao jardim pela comunhão. Nós precisamos voltar ao jardim pela obediência. Nós precisamos voltar ao lugar do jardim pela certeza que Deus está lá. É isso. Voltar quer dizer voltar ao lugar aonde nós precisávamos estar. Se é voltar, é para um lugar que eu já fui. E nós, como igreja, precisamos acordar para este tempo, que nós viemos à igreja, a casa de adoração, para sermos adorados. Mas não, é para nós adorarmos ao Senhor. Pastora, como assim para sermos adorados? Porque se a gente não cumprimenta, se a gente não recebe, poderia ter falado, mas de outra forma, o café estava isso, aquilo estava aquilo, a gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Porque não tinha envelope na minha cadeira. Porque a água não está gelada. O ar-condicionado. Gente,
As coisas precisam ser feitas todas em excelência, amém? Tudo na igreja, nós fazemos o melhor que fazemos com o que nós podemos, porque se não for feito excelente, não é adoração ao Senhor. O crente, o padrão de excelência dele é aqui, ó. Não estou falando para você deixar de olhar essas coisas, mas faça isso aqui, ó. Vamos trabalhar, povo? Ai, porque a escala, ai, porque o culto, ai, porque isso, se levanta. Vamos trabalhar, povo? Por quê? Porque o Senhor nos dá a direção de ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem alguém essa noite aqui que não conhece a Cristo? Que nunca ouviu falar de Jesus? Que precisa se reconciliar com Deus? É para você que eu estou pregando. Teve rede social, né? Nos ajuda também às vezes. Um pastor que não fui muito bem interpretado, mas eu me comungo com a sua colocação. Que ele olha para a sua igreja, é claro que a gente precisa entender o contexto de que ele estava falando. Ele olha para o seu povo e diz: vocês não são mais ovelhas. Vocês são pastores de ovelhas. O que ele quer dizer? Vocês têm conhecimento suficiente para ir e buscar ovelhas. Vocês já sabem, vocês já usufruem do evangelho da salvação, da restauração, do amor. Vocês já têm as suas casas restauradas, vocês já têm provisão, vocês já têm sustento, vocês já sabem quem clamar no momento de angústia. Amém? Vocês sabem aonde encontrar alívio para as vossas almas. E o mundo lá fora, Jerusalém já está alcançada. Nós precisamos alcançar Samaria, que é o nosso bairro e a nossa cidade. Amém? Mas nós nos fazemos de ovelhas feridas. Nos sentamos nos bancos. Mas nós não estamos mais nessa posição. Não era isso que eu ia pregar. Eu ia bem bonitinho, conversei com o pastor. Se eu vou falar sobre comunhão. Está escrito aqui. Eu tentei, gente. Jurar é pecado, senão. É tempo de viver santidade. É tempo de clamar por presença. É tempo, é um novo tempo, é uma virada de estação. O Espírito Santo, Ele está clamando, vem. O Espírito e a noiva clamam pelo Senhor e dizem, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a presença do Senhor, ela só vai ser instaurada a partir do momento que nós nos posicionarmos como filhos de igreja. Nós precisamos expandir as tendas, mas é você que vai colocar as estacas no chão. É você. É você que vai abrir a sua casa. Pastor, por que não abre células? Porque a igreja fechou as portas. Porque a igreja, a noiva de Cristo, fechou a porta das suas casas. Por que nós não temos células? Porque nós não temos líderes que se disponham. É uma carta aberta à igreja. Pastor, por que a igreja não cresce? Porque você não traz povo. Porque nós, como pastores, cuidamos, oramos, intercedemos e enviamos vocês. Porque nós sofremos as suas dores, nós curamos as suas feridas, nós passamos olhos sobre suas cabeças. Nós damos direções, nós oramos e clamamos e nós oramos para o Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? A igreja sentou. E parou de adorar. Uma geração posicionada em Deus. Nós precisamos ser essa igreja. Que adore o Senhor em espírito e em verdade. Aonde nós não nos preocupamos com o horário do que o culto vai acabar, nós nos preocupamos se o Espírito Santo de Deus já foi. Nós vemos a igreja, fazemos network, arrumamos tudo, mas nós esquecemos do Espírito Santo.
aonde está Ele. Estamos preocupados com a nossa logística, com as nossas roupas, com as nossas funções, com os nossos rendimentos. Mas a comunhão gera facilidade em amar. Em amar aquele que você quer matar. Mas você ama. Facilidade em confiar em meio às tribulações. É ilógico. Você está transtornado. Você está desesperado. Mas você fala assim para a sua alma: confia em Deus. Espera. Você sabe que tudo está dando errado na direção dos seus olhos. Mas a sua alma, ela sabe em quem confiar. A confiança em Deus gera cura. Gera cura para as nossas almas. A confiança em Deus gera cura para os nossos medos. A confiança em Deus gera. O maior lugar de gerar é no centro da confiança em Deus. É colocar o Senhor no centro das nossas vidas e deixar Ele como centro e não sentar no lugar do seu trono. A comunhão traz prazer na amizade com o Senhor. Eu coloquei esse texto meio fora do contexto do que eu queria pregar, mas eu entendi agora. Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que Ele não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos, aonde você tem tocado, de iniquidade. Os seus lábios, de falsidade. E a sua língua pronuncia perversidade. É a nossa geração. Ai, eu te amo sem amar. Isso é falsidade. Iniquidade, quando um coloca o outro contra o outro. A sua língua tem perversidade, é perverso. As suas mãos tocam onde não é para tocar. Os seus olhos olham o que não é para ver. Mas, fiquem tranquilos. Porque o salmista diz: crie em mim, ó Deus. Que essa seja a nossa oração. Se coloque em pé. Eu quero dar um tempo maior para nós orarmos ao Senhor essa noite. Salmo 51, 10, 12, que nós lemos hoje. Crie em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O voltar, a chave de eu ministrar isso para você essa noite, foi quando eu orava ao Senhor e eu lembrei, eu ouvi: volte-me a dar a alegria da tua salvação. O que é isso? É lembrar do dia que nós conhecemos a Cristo e nos deparamos com a sua salvação. Aquela alegria contagiante e aquele sentimento e aquela certeza que nós iríamos dar conta de todas as coisas. Porque Deus era conosco. Essa era a certeza de quando nós aceitamos a Cristo. A chama do primeiro amor. O meu clamor essa noite é que Deus renove em nós, nessa igreja, na Quadrangular Areias. Senhor, renova em nós, restaura em nós, restaura, Pai. Devolve-nos a alegria da tua salvação.